E o tema de hoje que nós queremos ministrar é nossa perfeita salvação. Deus, o Senhor, Ele tem um plano perfeito para salvar a vida de todos os homens na face da terra. E o plano de Deus para nós, o plano de Deus para as nossas vidas é perfeito em Deus, é perfeito em Cristo. Porque o sacrifício do Senhor foi um sacrifício perfeito. Então, por isso que eu quero falar para você neste momento a respeito da nossa perfeita salvação. Hoje você vai entender, você estará persuadido, haverá uma convicção maior da sua salvação em Cristo Jesus. Você hoje vai ter uma convicção mais forte a respeito desse assunto. E se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, você precisa entender sobre esse assunto, sobre esse aspecto que o Senhor nos mostra dentro da palavra de Deus. É preciso você entender sobre esse assunto. Por que, pastor Roberval, eu preciso entender esse assunto? Por quê? Porque é de fundamental importância. A nossa vida eterna é algo fabuloso. Eu não tenho palavras para descrever ou palavra para te falar nesse momento a respeito, sabe, as palavras são limitadas da minha parte, mas quando nós falamos dentro da palavra de Deus, há uma unção de Deus e é ilimitado aquilo que Deus nos traz como visão sobre a nossa perfeita salvação. É impossível você ter uma perfeita salvação se você não tem o conhecimento da verdade. João 8,32 nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode conhecer a religião, você pode conhecer muitas coisas, você pode conhecer muitas técnicas, você pode conhecer alguns assuntos de tantas, sabe, da ciência, de tudo isso que muitas vezes pode até trazer um pouco de quietação ao seu sistema emocional, um pouco de quietude talvez, mas eu quero dizer para você, a única coisa que te traz paz, convicção, que te traz na verdade uma quietude total, com segurança, a respeito de um futuro eterno, é quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a palavra de Deus e o que a Bíblia fala sobre esse assunto, nossa perfeita salvação. Se você é uma pessoa que ainda não tem, você não tem ainda a sua aliança, você ainda não fez a sua aliança com o Senhor Jesus. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus, você precisa fazer essa aliança com o Senhor, para você ter essa convicção, essa perfeição com Ele, para você estar aliançado com Ele. Mas para você fazer essa aliança, você precisa ter a exposição da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a exposição da tua palavra, Senhor, é que traz luz ao meu entendimento. Então, é a exposição dessa palavra para nós. Queridos, preste bem atenção. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 19, versículo 9 e versículo 10, onde nós podemos analisar dentro desse trecho da palavra de Deus, esse pequeno trecho que nós vamos ler agora. A Bíblia diz o seguinte: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois, preste atenção nesse detalhe agora, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veio buscar e salvar o que estava perdido. Então eu quero que você entenda neste momento que o propósito de Deus em enviar Jesus Cristo é salvar aos que estavam perdidos. E você vai entender um pouco mais sobre esse assunto dentro da palavra. Eu disse para você que a Bíblia é o nosso manual da vida.
A Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro mais traduzido, é o mais vendido na história. A Bíblia em hebraico é o livro por excelência. Bíblia em hebraico significa livro dos livros. E é por isso que é nela que você encontra a excelência da voz de Deus, do recado de Deus para o homem, para ver, aliás, a transformação na vida do homem. Você imagina que livro de excelência é a Bíblia. Mas é preciso você conhecer esses detalhes de fundamental importância para a sua salvação. Lá em 2 Timóteo no capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Foi o Espírito Santo quem inspirou aqueles escritores, sendo útil essa Bíblia para o ensino, pois a graça de Deus nos é revelada, nos é multiplicada, aliás, pelo pleno conhecimento dessa palavra. Graça, a Bíblia diz lá em Pedro, graça e paz nos é multiplicado no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Para você conhecer Deus e Jesus nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Então a Bíblia, ela é esse livro que estrutura para repreender. E isto só vai acontecer se você tiver humildade. Só que ela não só repreende, a Bíblia, ela ensina, ela corrige e ela instrui. Por que eu estou falando sobre instrução? Porque nós temos aprendido nas religiões algo que muitas vezes não está na Bíblia. E é por isso que o Senhor diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, como tem em Oséias 4:6. Então o conhecimento da Bíblia nos dá livramento, nos dá os livramentos das destruições nesta terra. A Bíblia nos faz sermos libertos das mentiras de Satanás, das mentiras que corroboram o mundo, conforme diz a palavra de Deus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então tudo que nós precisamos para termos uma vida de êxito, nós encontramos a direção em todas as áreas de nossas vidas na Bíblia Sagrada. Para que a sua vida tenha norte, direção, e até que você encontre a sua salvação eterna, a Bíblia diz: examinais, pois, as Escrituras. 1 de Pedro diz, capítulo 1, versículo 2 de Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 21 diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da palavra ou da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então você precisa entender isso. Você precisa entender a Bíblia, você precisa entender esses detalhes para essa salvação, essa perfeita salvação. Você precisa entender isso para que essa perfeita salvação se manifeste em sua vida. Porque enquanto você não tem conhecimento da palavra, enquanto você não tem, na verdade, persuasão dentro da palavra, há uma insegurança no seu coração. Você tem insegurança de salvação. Você vê que algumas pessoas, a gente pergunta assim: você tem certeza de salvação? Já viu? Eu não sei se você já perguntou a alguém sobre isso. Você tem certeza de salvação? E a pessoa diz assim: eu não sei, Deus é que me coloque no lugar onde eu mereça. Queridos, sabe por que a pessoa responde assim? Porque ela não tem o conhecimento da Bíblia, ela não tem o conhecimento da verdade. Então a palavra, querido, ela é a palavra que nos liberta desses grilhões, dessas incertezas. A palavra, ela foi movida pelo Espírito Santo para nos dar rumo, ou dar rumo e direção às nossas vidas. Quando o altar de uma igreja é pregado a palavra de Deus, esse altar é um altar profético. Esse altar é um altar profético. Por isso que na nossa igreja nós pedimos para você abrir a Bíblia. A nossa igreja, nós fazemos questão de você abrir a Bíblia, porque a Bíblia, quando você lê, é Deus falando com você. E nosso altar é um altar profético. Nós não enganamos você na igreja.
Nós não entregamos a você uma revistinha, nós não entregamos a você uma coisinha para você ir para casa e vai 4, 5 palavras e acha, tá bom demais. Não, eu quero que você conheça a palavra. Nosso altar aqui na Igreja da Alegria é um altar profético. É muita responsabilidade ser um profeta de Deus, desde a antiga aliança até hoje. Só para você entender, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Olha aqui como era que Deus tratava com os profetas na antiga aliança. Com os falsos profetas, Deus tratava desse jeito. Então, é uma responsabilidade muito grande ser um profeta no altar do Senhor. O profeta que induzisse o povo a fazer o que Deus não falou, e falar em nome de outros deuses, em nome de santos, em nome de imagens. Eles eram tidos como inspirador de idolatria e falsos profetas, sendo assim morto. Queridos, hoje não é diferente. Só que desta feita é a morte eterna. Os ensinadores de religiosidades, os ensinadores de idolatria, os que muitas vezes se denominam homens de Deus, e que do altar sai o incentivo à adoração às imagens, o incentivo àquilo que não está descrito na palavra, são falsos profetas. Só para você ter uma ideia, na Bíblia não existe de forma alguma, passagens nos dando norte, nos dando aval para nos inclinarmos diante das imagens. O Senhor disse: eu não dou a minha glória a ninguém. Quem nos ensina essas coisas? A Bíblia também não fala que existe uma missa de 7º dia para sermos salvos. Não, de forma alguma. A Bíblia não fala de forma alguma em que existem os apóstolos intercedendo por nós dos céus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso. A palavra do Senhor diz que só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro, querido. Não há outro. Então, se nós estamos no altar, nós temos que abrir a Bíblia para mostrar a você qual é a verdade, quais são as verdades. Talvez você esteja chocado, talvez você esteja pensando: já vem falando contra a minha religião, contra a minha fé, contra aquilo que eu penso. Eu não estou falando contra a sua religião, contra a sua fé, contra aquilo que você pensa. Eu estou falando Bíblia, e eu vou te mostrar dentro da Bíblia o que significa, aliás, o norte de tudo que nós estamos falando para você nesta noite. Presta só atenção num detalhe. A Bíblia fala que assim que o homem morrer, em Hebreus diz que esse homem, quando morre, segue o juízo final, lá em Hebreus 7. Então você precisa entender o seguinte: se eu morro hoje, se eu falecer hoje, já sigo a um juízo. Eu preciso, enquanto estou vivo aqui, ter a convicção de que se eu estou salvo ou se eu não estou salvo. Eu preciso entender como eu me alianço com o Senhor para ter essa salvação. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer enquanto vida para resolver a minha vida eterna com Deus, para ter essa salvação perfeita. Porque se você pensar que purgatório vai te livrar de um juízo, tudo isso é erro, tudo isso está errado. Não existe isso na Bíblia Sagrada. E nós vamos falar sobre estas coisas para você entender. Queridos, Deus conta com uma igreja profética. Deus conta com profetas no altar, profetas que mostrem a palavra de Deus. Lá em Números capítulo 11, versículo 29, Moisés falava sobre essa coisa tão importante que é ser profeta. Mas a Bíblia diz: mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse, aliás, o seu Espírito sobre eles. Imagina, o próprio Moisés disse isso. Agora, vê o que a palavra do Senhor diz. Queridos, muitos gostariam. Aliás, muitos pensam assim: eu não tenho capacidade de ser um profeta. Eu vou te mostrar algo interessante dentro da Bíblia sobre a questão de ser profeta. Moisés, ele gostaria que todas as pessoas naquele momento fossem profetas.
E nos nossos dias, queridos, Deus tem o mesmo pensamento a nosso respeito. E tem pessoas que dizem assim: não existem os profetas hoje. Preste atenção. Deus tem o mesmo pensamento a nosso respeito, como Moisés pensou, que gostaria que todos fossem profetas, que todos profetizassem. E isto acontece através do saber, da revelação da palavra de Deus. A Bíblia diz: sigam o caminho do amor, em 1 Coríntios 14:1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Aí o Senhor diz: principalmente o dom de profecia. Amém ou não amém? Eu quero dizer para você que o dom de profecia é o conhecimento da palavra que nos livra dos falsos profetas. Aliás, esse dom de profecia que você busca é o conhecimento da palavra, para você falar segundo o que está escrito na palavra. Quando a Bíblia diz que vocês principalmente busquem o dom de profecia, ele está dizendo que vocês sejam esclarecidos para esclarecer outras pessoas profeticamente segundo a palavra de Deus. Então, é o conhecimento da palavra também que nos livra dos falsos profetas, das pessoas que ensinam errado. Presta só atenção nisto. Se você não conhece a palavra, você pode ser enganado pela religião. Você pode ser enganado até na igreja que você faz parte. Alguém que tem uma lógica humana, um pensamento humano, pode te enganar com algumas coisas, invalidando assim até a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20 diz: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão por seus frutos. Queridos, a dúvida que é causada na mente das pessoas que não têm segurança de salvação são os frutos dos falsos profetas. Os falsos profetas não trazem segurança para você na palavra. Os falsos profetas não têm revelação na palavra. Os falsos profetas não têm uma visão dentro da palavra de Deus. E o que é que os falsos profetas fazem? Eles deixam as pessoas na dúvida. As pessoas ficam dependentes de quê? As pessoas ficam dependentes muitas vezes do purgatório. As pessoas ficam dependentes da intercessão das imagens. As pessoas ficam dependentes muitas vezes de uma missa de sétimo dia quando morre. As pessoas ficam muitas vezes dependentes, de um sacerdote para encomendar a alma dela, sendo que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, já morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. E você precisa saber disso. Esqueça a religião agora. Não é hora da gente debater sobre a religião. Estamos falando sobre a palavra de Deus. E o dom de profecia é isso: é explanarmos, expressarmos o que está no coração do Senhor. Conheça a verdade e a verdade te liberta. Diga glória a Deus aí onde você está. A dúvida, queridos, é a maior inimiga de sua salvação. A dúvida é o pior fruto que pode existir em um ser humano. A dúvida quanto à sua salvação. Quem duvida da salvação, queridos, é a semente da perdição. Quando você faz uma aliança com Jesus, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo, ele vai testificar no seu espírito que você é salvo. Então você não vai ter a insegurança de dizer assim: eu não sei, Deus me coloca em um bom lugar. Eu não tenho certeza da minha salvação. Quem sabe é Deus. Você sabe. O que você vai aprender agora, daqui para frente, vai te deixar persuadido, convicto daquilo que você está fazendo, da sua fé em Deus, da sua fé no Senhor. E você precisa entender que o Espírito Santo tem sim, quando entra no teu coração, no teu espírito, ele testifica que você é filho de Deus. Mateus 18:11 diz: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então Jesus veio salvar o perdido, os que por um tempo estavam dominados pelo pecado, os que por um tempo estavam debaixo da potestade do ar, que é Satanás, os que por um tempo estavam presos
E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqueles que fazem uma aliança com Jesus, a Bíblia diz que são esses, que está aqui em Mateus 18:11, que esses são os filhos, o que Deus fala, que o Filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. Você estava perdido. Enquanto você não faz uma aliança com Jesus, você está perdido. Enquanto você não faz uma aliança com Jesus, você não é filho de Deus. A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Senhor. João capítulo 1, versículo 12, olha na tua Bíblia que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Mas não se enganem, a religião rouba de você. Rouba de você. A religião invalida a palavra de Deus. A religião faz as pessoas seguirem um cego. O cego que guia outro cego. O que é que vai acontecer? Todos cairão num profundo abismo. E o Senhor está te esclarecendo, abrindo os teus olhos espirituais, te mostrando nesta noite, igreja do Senhor, nós precisamos estar convictos nisto, que Jesus nos chamou, que nossa salvação é perfeita em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu creio em Jesus. Ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não desejo mal a ninguém. Não é isso que vai te salvar. O que te salva é o seu reconhecimento que Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez por você. Sabe quando a Bíblia diz o Filho do Homem veio para salvar? O Filho do Homem é um dos títulos de como Jesus era conhecido. E aqui nos mostra a grande verdade sobre os predestinados antes de Jesus manifestar a salvação em nossas vidas. Os eleitos. Mateus, então, entenda o seguinte, espera aí, antes de eu falar sobre Mateus, entenda o seguinte: predestinados e eleitos. A Bíblia fala que nós somos predestinados e eleitos. A Bíblia fala sobre isso. Ele veio para salvar os que se havia perdido. Então preste atenção num detalhe. A Bíblia diz: não somos nós que escolhemos a Deus. João 15 fala sobre isso. João capítulo 15. Lê comigo o que diz aqui. João capítulo 15, o versículo 16, que a palavra do Senhor nos diz aqui: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então aqui se fala sobre os predestinados em Jesus, antes de Jesus manifestar a salvação nas nossas vidas. Então algumas pessoas dizem: mas eu creio em Deus, eu não desejo mal a ninguém, estou salvo. Não é isso. Porque o Senhor nos diz em Mateus capítulo 7, 21 a 23, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Presta sua atenção, eu acho que você já viu essa cena. Alguém que é idólatra, alguém que é devoto às imagens, alguém que professa o nome de Jesus, alguém que até nas reuniões você vê pessoas se manifestando e eles vão lá e exorciza e o demônio sai daquela pessoa. Ai, é um grande homem de Deus, eu vou acreditar nele, eu vou seguir ele por isso. Não, a Bíblia diz que muitos pregarão, falarão, profetizarão até em meu nome, como está escrito em Mateus 7, 21 a 23. Mas eles dirão: Senhor, eu expulsei demônio. Até milagres eles realizaram. Você conhece alguém parecido? Só que não anda segundo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que eles são praticantes de iniquidade. O que são praticantes de iniquidades? Eles burlam a palavra. Eles pegam a palavra e ensinam uma meia palavra, um outro evangelho que a palavra nos fala. E nem porque eles expulsaram demônios, nem porque eles realizaram milagres, nem porque eles fizeram tantas maravilhas, eles estarão sendo salvos. A palavra diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas a gente pregou, a gente falou da tua palavra, a gente falou do evangelho, expulsamos demônios, realizamos tantos milagres. E o Senhor irá dizer: eu nunca te conheci. Ou seja, somos conhecidos de Deus, queridos. Nós somos conhecidos de Deus. Conhecidos de Deus são aqueles que se voltam, que se focam, aqueles que se devotam à palavra de Deus, ao Deus da palavra, e vive essa palavra. Amém, queridos? Então a Bíblia, ela nos mostra que por um tempo o homem sem Deus, esse homem que estava no império das trevas,
ele foi resgatado. Você precisa entender isso. Passou um tempo esses homens afastados de Deus, aqueles destinados, predestinados e eleitos no Senhor, porque a Bíblia diz aqui no livro de Isaías 54, versículo 5 ao versículo 7, que o seu Criador é o seu marido. Olha só, falando, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Pois um breve instante eu o abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Então o Senhor está falando isso para você que estava afastado, para você predestinado, para você eleito, bem antes da fundação do mundo. É isso que o Senhor está nos falando nessa noite. É isso que Deus está falando para você. Aquele que é ovelha, a Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, elas se voltarão para mim, elas se prostrarão, elas virão a mim. Então a nossa salvação, ela foi obtida em Cristo. E eu tenho uma boa notícia para você agora. A partir da hora que você faz uma aliança com Jesus, você tem um dom. A Bíblia diz, esse dom salvífico você recebe. Em Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, mas é dom de Deus. Não vem de obras, por obras, para que ninguém se glorie. Eu faço muita caridade, eu faço muito bem. Isso aí, querido, nós fomos chamados para fazer essas obras. Então eu quero que você entenda que a nossa salvação é um dom que Deus nos deu. Agora detalhe, quando você se aliança com Jesus, você tem certeza de salvação e ninguém roubará esse direito seu. Nada vai roubar esse direito da sua vida. Preste atenção num detalhe. Essa salvação perfeita, ela nos faz sermos seguros diante do Senhor. Essa salvação perfeita nos faz, na verdade, termos segurança no Senhor. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Presta sua atenção. A salvação obtida por Cristo, queridos, não pode ser invalidada. Você, quando faz uma aliança com Jesus, a sua salvação por nada será invalidada. A Bíblia nos fala claramente que os dons e a vocação de Deus jamais será anulado. Então você fez uma aliança com Jesus, então você tem a sua salvação, sua convicção, você tem uma aliança eterna com Ele. Nada vai roubar, nada vai tirar você da presença de Deus, nada vai roubar você da presença de Deus, e isto é certo. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz, porque por meio de um único sacrifício. Qual foi o sacrifício que você acha que foi? O sacrifício de Jesus. Aí ele diz aqui, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você está sendo, cada dia, cada momento que nós vivemos com o Senhor, essa santificação aconteceu no meu espírito, mas a minha mente começa a ser trabalhada, para que eu possa sendo cada vez mais santificado. E isso nos dá essa segurança, porque foi um só sacrifício que Jesus fez por nós. Tito, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, nos dá também algo muito tremendo a respeito. Olha que coisa forte escrito aqui no livro de Tito. Diz assim, Tito, capítulo 1, do 1 ao 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Ou seja, você é eleito, há um fundamento no Evangelho, a verdade que é levada para você e para mim, através de Deus, através dessa fé e o conhecimento da verdade, que nos fundamentam a uma esperança de vida eterna. Ou seja, isso é a verdade da palavra. Essa salvação é perfeita. Aí ele diz aqui,
que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, já está dizendo, olha o que é que ele fala sobre Deus, o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos, no devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, Paulo diz, a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. E essa pregação chega a você, chega até nós, chegou até nós. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a salvação para as nossas vidas, através do Evangelho, conhecendo a verdade, essa verdade te liberta. Então, isso foi prometido, meus queridos. E Deus não mente, nada desfará aquilo que Deus prometeu. A qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Bem antes da fundação do mundo, Deus tem um plano, Deus tem um propósito em minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, e nada e ninguém nos roubará desse plano, desse propósito de Deus. Agora, chegou o momento de você focar também em algo tremendo, em que você vai começar a se persuadir cada vez mais sobre a sua salvação. Se Deus nos prometeu essa salvação eterna, quem é o homem para dizer que nós podemos perder essa salvação depois de uma aliança que nós fizemos com o Senhor Jesus Cristo? Segundo Tessalonicenses 2,13 diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Amém? Então é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Desde o princípio Ele já tinha nos escolhido. O Senhor já tinha esse plano perfeito para nós. Na sua presciência, Deus te conhece, Deus me conhece. E aí o Senhor nos diz que essa salvação veio mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Quando você faz uma aliança com Jesus, amado, você recebe o Espírito Santo. Essa obra santificadora te faz você convicto, perfeito diante de Deus, persuadido diante do Senhor, em que o Espírito Santo testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Então nós somos escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Somos escolhidos por Deus para uma salvação eterna. Por isso que a salvação é perfeita, em Deus é perfeito. Então, quem não ensina isso? Quem não tem a revelação da palavra. Porque isso aqui é profético, isso é revelação, isso aqui é algo que vem de Deus através da sua palavra. Quando você examina a palavra de Deus, você começa a conhecer as verdades da palavra. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não porque eu faço alguma coisa, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então a graça é um favor que nós não merecemos. Então essa salvação foi providenciada em Cristo. Nossa vocação é santa, porque foi Deus que determinou em Cristo antes dos tempos eternos, como eu já disse para você. Pastor, quem crer no Senhor Jesus Cristo, o Senhor acha que essa pessoa pode se perder? Bom, eu vou te dar uma resposta bíblica. Não sou eu que vou dizer. Simplesmente eu quero ser porta-voz da palavra de Deus. Eu disse que queria ser profeta neste altar, buscando o dom de profecia para trazer a palavra para você entender se a pessoa se perde ou se não se perde. Então, irmãozinho, preste atenção aí, queridinho. Você que de repente tem tido insegurança da sua salvação. Você que de repente diz assim: será que eu estou salvo, meu Deus? Será que realmente eu estou salvo? Presta atenção. Mas pastor, é porque eu faço tanta coisa errada. Presta atenção, porque Jesus vai falar com você, vai te dar um norte agora a respeito dessa pergunta. Será que alguém que já fez aliança vai se perder? Quem crer no Senhor, queridos, eu quero dizer para você uma coisa: a Bíblia é linda. Por isso que eu disse para você, ela é o nosso manual da vida. Queridos, a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 15 e 16. Diz assim, respondendo essa pergunta: será que se perde ou não? Ele diz assim: para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Você creu? Está garantido sua vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a razão da nossa fé, porque nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Mas o Senhor ainda nos fala em João 5:24: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Ô pastor, mas eu peco. Quem não peca? Quem não tem falha? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Queridos, eu quero dizer para você que essa salvação eterna é garantida por Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Você creu nele, o sangue do Senhor Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E ele diz mais: filhinhos, se vocês pecarem, 1 João capítulo 2, ele diz: se você pecar, filhinho, olha que coisa tão tremenda, tão extraordinária. Não existe algo mais forte do que o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe pecado mais forte do que o sangue do Senhor Jesus. Com isso, Deus não te dá liberdade para pecar. Você vai ver que coisa incrível que o Senhor ainda tem aqui para nós. Porque tem pessoas que dizem assim: então se eu estou salvo, se essa garantia de vida eterna, então eu posso viver do jeito que quero. Não. Lá em Efésios o Senhor nos diz que nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito, mas para vivermos uma vida santa e irrepreensível. Conhecereis a árvore pelos frutos. Você conhece se você é salvo pelo seu fruto, por aquilo que você produz diante do Senhor, pela sua vida, que a Bíblia diz que a semente de Deus, ela foi implantada em você, foi implantada em mim. A semente divina nos faz andar divinamente com o Senhor, numa vida de santidade, de compromisso com Ele, de renúncias ao pecado. Muitas vezes o pecado, como diz a palavra, tenazmente nos assedia, mas o Senhor nos dá convicção, nos dá saída para vencermos o pecado. Querido, não existe pecado mais forte do que o poder de Deus. Talvez você esteja dominado aí por um sentimento, talvez você seja dominado por um vício, mas eu quero dizer, maior do que o teu vício é o poder de Deus. Você é filho de Deus, essas coisas não podem te dominar. Então você tem essa garantia de vida eterna. João capítulo 6, do versículo 47 ao 50, diz assim: assegurou-lhes que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Então você tem essa vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram, diz o Senhor. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Então você já fez essa aliança com Jesus? Você não vai morrer eternamente. Eu quero falar, fisicamente você vai morrer, mas eternamente você não morre, porque você tem essa aliança com Jesus. É isso que nos dá essa certeza de salvação. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. E agora aqui pegou. Eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Olha o que Jesus está dizendo: ninguém poderá arrancar você da minha mão. É isso que nos dá a convicção de realmente termos esse Deus poderoso, verdadeiro, o Senhor das nossas vidas, aquele que nunca perdeu uma batalha, e aquele que batalhou ao nosso favor, e aquele que nos deu a vida eterna. Pastor, aqueles que são de Cristo, eles virão a Deus. Se eles desobedecerem, eles serão lançados fora? A Bíblia te responde: aqueles que são de Cristo virão a Ele, e nunca Ele os lançará fora. Mas se ele pecar, pastor, mesmo assim, o Senhor nos fala: filhinhos, se pecardes, não peques. Mas se vocês pecarem, todavia você tem uma advogada à destra do Pai, intercedendo por você, Jesus Cristo. E com isso ele não está dizendo para você: pode viver a vida de pecado, eu te dou liberdade para pecado, eu te dou. Eu sou um predestinado, eleito, sou chamado bem antes da fundação do mundo. Mas deixa eu te dizer uma boa: filho que é filho e anda em pecado é castigado. A Bíblia diz que o Senhor corrige e Ele açoita aquele a quem ama. Disciplina, corrige e açoita. 3, disciplina, corrige e açoita. Por isso que o Senhor diz: examinai-vos a vós mesmos. Quantos de vocês estão fracos?
porque vocês estão vivendo uma vida de todo jeito diante da minha presença. Quantos de vocês estão doentes? Olha a doença. O que é essa doença? Sou eu que coloco? Não, vocês estão atraindo as doenças porque vocês estão vivendo uma vida de impureza. Vocês não estão cumprindo a minha vontade, diz o Senhor. E aí vocês atraem essas maldições de doenças para vocês. E muitos, a Bíblia diz, não são poucos os que morrem. Então a Bíblia fala sobre isso. Aqueles que vêm ao Senhor, jamais eles lançará fora. João capítulo 6, versículo 37 ao versículo 39. Ixi, pastor, quanto versículo bíblico. Você quer libertação? Conhecereis a verdade vos libertará. Nós não estamos em um altar simplesmente enchendo, desculpa a expressão, linguiça. Nós não estamos no altar simplesmente para fazer um culto, para ficar bonito e a gente ter uma palavra e você sair daqui da presença de Deus com a revistinha, lembra disso? Não, hoje é Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 6, 37 ao versículo 39 diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna. Tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a certeza. Os eleitos do Senhor nunca se perdem, querido. As ovelhas, elas seguem santidade. João 10, 27, a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você é ovelha? Pergunta essa pessoa que está do seu lado aí: você é ovelha de Deus realmente? Hein? Você é ovelha? A ovelha, a Bíblia diz assim, elas ouvem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ei, ovelha, salvo, aquele que é aliançado, não vive uma vida de todo jeito. Ele é ovelha, ele vai seguir o Senhor. Escorrega, mas se levanta. Amém ou não amém? Às vezes ele erra, ele peca, mas ele se levanta e ele ouve a voz do seu pastor. Ele ouve a voz, ele é ovelha. Ele diz: Senhor, eu quero te seguir em meio aos meus fracassos, em meio às minhas falhas, em meio aos meus deslizes, em meio aos meus pecados. Eu te quero, porque eu sou ovelha. Ele ouve a voz do seu pastor, ele ouve a voz da palavra. É isso que o Senhor está dizendo: ele ouve a minha voz, as ovelhas seguem em santidade. Versículo 28, a Bíblia diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha aí a tua certeza, olha aí a salvação perfeita para você. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém arrebata você da mão do Senhor. Aleluia. É uma salvação eterna. Vá para Hebreus 7, para você ter mais convicção de sua salvação eterna, de que realmente uma aliança que você fez em Cristo é uma aliança perfeita. Você não está brincando de ser salvo. Você não está simplesmente participando da igreja da alegria para ficar escutando coisinhas, sabe? Você está aqui para você aprender a palavra do Senhor, para você entender que esta é a palavra que nos liberta. Quando a gente entende isso, amados, anota esses trechos. Amanhã você vai de novo escutar essa mensagem. Procure ouvir as mensagens. É muito forte. Vai para o canal de novo, escuta tudo de novo. Isso é muito bom, para você ter persuasão naquilo que você fez. A sua aliança com o Senhor, a aliança eterna. Olha que diz que a nossa salvação é eterna e total, ela é segura. Hebreus capítulo 7, eu disse para vocês, do versículo 22 ao versículo 25. Olha o que é que diz: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles
são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, que é Jesus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se cheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então você foi salvo por Jesus. Você se achegou a Deus através do sacrifício do Senhor Jesus. Você viu a divindade de Cristo que nós pregamos a semana passada. Ele é Deus, é o próprio Deus realizando o milagre da salvação do que você precisa. E aí ele diz aqui que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Não é Maria, não são os apóstolos, não, eu não prego outro evangelho, eu prego o evangelho da palavra. Aqui é um altar santo, um altar profético. Eu sou comprometido com a palavra e com Deus da palavra, e sou comprometido com o Senhor e com você para trazer essa verdade, que é a verdade que te liberta. Então nossa salvação, ela é eterna, ela é total, ela é segura. Amém? Ela é segura. Eu digo para você, aliás, diga a pessoa que está do seu lado: ninguém te arrebatará das mãos do Senhor. Amém, meu querido? Tenha essa convicção, tenha isso forte dentro de você, aleluia, tenha isso forte, porque o Senhor te garante. Ele diz lá em 2 Timóteo 1,12: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus guarda a nossa vida até a volta do Senhor, até a volta dele. E tem mais uma: ninguém te arrebatará das mãos do Senhor. Amém? Então Cristo nos guarda, Cristo nos livra de todo tropeço. Diga a essa pessoa que está do seu lado: Cristo nos livra de todo o tropeço. Diga a essa pessoa que está pertinho de você: o que Jesus fez por você é real. Amém? Olha só, preste atenção em Judas 1,24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, né? Imaculados. Eita. Aí a galerinha pega lá: imaculado é só a dona fulana. Imaculado é você, que o Senhor te santificou no teu espírito, a partir da hora que você fez uma aliança com Jesus. A tua salvação é perfeita. Olha que coisa linda. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, né? Imaculados diante da sua glória. Aleluia! Queridos, Deus nos guarda, Deus nos segura, imaculados, para não cairmos em tropeço. Isto basta para sermos seguros de uma salvação eterna, preparada de antemão, e foi o Senhor quem providenciou isso para mim e para você. Dê um forte aplauso aí, e exalte ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Rei dos Reis, aquele que te salvou, aquele que é, aquele que era, o que é e que há de vir. Aleluia! Essa segurança que você tem que ter. E o pecado, vou finalizar com essa. Tem muita coisa aqui, mas eu tenho que finalizar. O pastor já está dizendo ali. Aleluia, eu entendo. Olha só, o pecado, ele não pode afetar a sua salvação. Vou terminar. O pecado não pode afetar a sua salvação. Não, pastor, mas se eu pecar, Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida.
De modo nenhum. O pecado jamais poderá apagar o teu nome do livro da vida. O pecado atrai sim morte prematura. O pecado atrai tantas coisas ruins, como a gente já te explicou. A ovelha que peca, Deus corrige, Deus disciplina, Deus açoita. E a Bíblia diz: de modo algum, nada vai apagar o teu nome. Nada. Mas pastor, a Bíblia nos diz lá em Hebreus que se nós retrocedermos o Senhor, olha, Hebreus 10, 39, olha o que diz aqui, ó. Olha só o que é que diz, pastor, vou te mostrar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha aí, pastor, o cara pode se perder se ele retroceder. Ei, vem cá, salvo, retrocede? Quem tem uma fé implantada, perfeita, que tem convicção da aliança que fez em Cristo, ele retrocede? Não. Você não vai retroceder de forma alguma, porque o nosso chamado para sermos salvos diante de Deus, só existe uma opção, que é obedecer a Ele em todo tempo, para não cairmos em juízo. Se você ler o Salmo 89, de 30 a 34, fala sobre isso. Se você desobedece a Deus, Ele não tira a sua salvação, mas Ele te corrige, Ele faz você cair no juízo dEle. Então tenha muito cuidado, crente, porque a partir do momento que você está com Ele, você não retrocede. Uma pessoa que não, eu não quero mais Deus, uma pessoa que apostatou, que não quis mais o Senhor. Então, pastor, o apostatou, quem apostata não é ovelha, meu querido. Quem apostata não é ovelha. Deus coloca isso claro na palavra dele para a gente. Aquele que vem a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Aquele que faz uma aliança comigo é uma aliança eterna. E queridos, eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: é hora de você ter essa segurança em sua vida. Para a semana nós vamos terminar esse assunto, porque nós estamos com esse assunto que é muito, muito, muito top. É um assunto muito importante, com essa série maravilhosa, essa série Libertos pela Graça. E nós falamos hoje com você e para você desse assunto muito tremendo, muito maravilhoso, na presença do Senhor, nossa perfeita salvação. Deus não fez algo pela metade. Para a semana a gente termina esse assunto. Para a semana eu quero que você convide o máximo de pessoas para eles aprenderem algo muito forte que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E com certeza, conhecendo essa verdade, ela te liberta. Vamos orar, vamos encerrar neste momento. E eu sei que Deus já falou fortemente ao seu coração. Queria que você ficasse em pé aí onde você está. Queria que você orasse neste momento. Queria que você agradecesse. Diga a Deus: Pai, muito obrigado pela minha salvação. A minha salvação é perfeita, ela é eterna. Senhor, o Senhor me atraiu para Ti. Jamais eu me perco, jamais eu perderei a minha salvação, porque eu sou ovelha, eu sou filho. Fale com Ele aí, feche os seus olhos e comece a orar. Declare: Senhor, aqui estou aqui nesta terra, Senhor, mas sou um escolhido Teu. Eu tenho a Ti como meu Senhor, meu Salvador, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo o Teu povo, abençoo a Tua igreja. Eu declaro, Senhor Jesus, segurança, eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro salvação nesta casa, eu declaro salvação nesta vida. Em nome de Jesus, os olhos espirituais desta pessoa já foi aberto. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, aí onde você está, diga a Ele: Jesus, eu sou filho, eu quero ser filho. Aliás, eu Te recebo como meu Senhor. Levante suas mãos e diga a Ele: eu Te recebo, Jesus, como meu Senhor. Perdoa os meus pecados. E Jesus, eu Te agradeço, porque agora, Senhor, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu abençoo, Senhor, a vida do Teu povo, desta pessoa que fez a sua aliança. Eu declaro paz, eu declaro alegria, eu declaro uma nova semana de paz e vitória para o Teu povo. Eu declaro, meu Deus amado, que jamais as portas do inferno prevalecem contra as nossas vidas. E muito obrigado por esta noite, obrigado por este momento. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo os teus negócios, abençoo a tua família, abençoo o teu emprego, eu declaro em nome de Jesus uma palavra profética, que as portas do inferno jamais prevalecem contra você, e que você é vencedor, e que portas são abertas. Você não precisa do homem, você não depende do homem. Jesus te diz nessa noite: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e agindo eu, quem impedirá? Eu sou o Senhor da tua vida,
eu sou o Senhor que transformo, eu sou o Senhor que abro as portas, eu sou o que realizo o propósito que eu estabeleci de antemão. Eu te abençoo, eu declaro uma nova semana de paz, de muito amor, de unidade, de livramentos. Eu declaro a paz do Senhor sobre a tua casa, a tua igreja, Senhor. Senhor, eu declaro, Senhor, um novo tempo para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém e dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Fale com esta pessoa que enviou o link para você, que você fez uma aliança, queria uma explicação maior. Fale com ela e deixa Deus agir na sua vida. Uma ótima semana. Terça-feira estaremos juntos aqui na ADC. Graça e paz. E que a graça e o amor de Deus, as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com a tua vida, seja com o teu povo, meu Deus, agora e sempre. Concorda dizendo comigo? Amém. Forte abraço e que Deus abençoe. E até terça-feira em nome de Jesus. Boa noite. Graça e paz.